Olá, gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Questão de Ordem. Hoje a gente recebe mais uma vez aqui no estúdio o secretário de Agricultura e Abastecimento aqui do Distrito Federal, Rafael Bueno. Obrigado, secretário, por ter aceito esse convite. Valteno, nós que agradecemos. É um prazer estar aqui no Questão de Ordem. Já virou quase um balanço, né? O secretário está aqui toda vez para poder fazer um balanço. Teve aqui no primeiro semestre, aí nesse segundo semestre. Então a gente sempre chama o secretário. Na verdade, já estamos quase caminhando para o fim do ano, né, secretário? Verdade, Valteno. E muita coisa já andou, muita coisa já aconteceu. Grandes eventos, grandes colheitas e preparando agora para a próxima safra. Pois é, em termos de agricultura e pecuária, qual foi o grande destaque, na sua opinião, nesse semestre que acabou? Olha, em relação a crescimento proporcional, em relação à produção e produtividade, acho que o grande destaque que nós tivemos esse ano no Distrito Federal foi o trigo. O trigo nós tivemos um crescimento aí percentual de 15% em relação à produção da safra anterior. E é bem interessante, porque o trigo no Distrito Federal ele tem uma excelente qualidade de panificação, uma força de glúten muito alta, um trigo melhorador. Inclusive, recentemente conversando com o moinho aqui da cooperativa, eles estavam discutindo aí, talvez não só vender farinha, mas como outros produtos, e a necessidade de trazer um trigo de menor qualidade para que seja misturado ao daqui e aí se consiga fazer produtos de tão excelente que é essa qualidade. Mas o trigo ele traz outra característica importante para os nossos solos aqui de Cerrado, em especial para o Distrito Federal. Ele entra como uma rotação de cultura e forma uma excelente palhada. A gente tem observado ano a ano que quando se trabalha o trigo, seja ele em sequeiro, seja ele irrigado aqui para o Distrito Federal, a gente chega em algumas áreas a ter até 30% em aumento de produtividade na safra seguinte. E a safra seguinte pode ser soja, né? Sim, geralmente é soja. E que, aliás, a produtividade parece que surpreendeu todo mundo, né, também, né? Isso. Na verdade, se a gente pega o balanço do ano safra 24 e 25, ele foi extremamente positivo aqui para o Distrito Federal. Praticamente em todos os grãos, né? Isso, em todos os grãos. Olhando aí quando a gente teve a safra anterior, que foi a 23 e 24. Que teve problema climático pra caramba, né? Isso, a 24 e 25 a gente teve um regime pluviométrico muito bom e isso nos favoreceu tanto na soja, que deu um baile mesmo, nós tivemos excelentes produtividades, várias propriedades eu visitei com média aí de 87, 88, 90 sacos por hectare. Eu lembro de você falar isso aqui. E justamente. E aí nós entramos para outra safra subsequente, que foi a do milho. Na questão do milho, o primeiro milho que foi plantado, depois daquela soja precoce, esse milho sofreu, porque a gente teve um período aqui de veranico. Mas o produtor que plantou atrás de uma soja mediana, esse milho ele veio com uma carga muito alta, excepcionais produtividades e veio acompanhado também com uma melhora de preço do milho, né? No momento agora, nós estamos observando o mercado de milho no Distrito Federal estável, ele deu uma acomodada, apesar da gente estar num período de entre-safra, e a gente observa muito isso por conta dos estoques de passagem dos compradores estarem abastecidos. Mas o produtor do Distrito Federal, ano após ano, ele vem investindo em tecnologia e novos produtos. Não obstante, agora nesse ano, o Distrito Federal ficou em segundo lugar dentre os estados brasileiros como maior produtor, segundo maior produtor de semente de sorgo. E isso para nós também é motivo de alegria. Claro, nos grãos a gente faz esse balanço, agora vamos falar de uma coisa que o senhor gosta de falar, nós também, que é a fruticultura, né? Então, o senhor participou de algumas feiras, vieram compradores aqui, estão vindo compradores, e Brasília, pela altitude, pela luminosidade, enfim, pela também, vamos dizer, a coragem do nosso produtor de investir, também está tendo apoio. Eu queria que o senhor falasse se o senhor está feliz com os resultados. Com certeza. Eu acho que não só eu, como o governador Ibanez Rocha, a nossa vice-governadora Celina Leão, porque eles encamparam esse projeto conosco da fruticultura. O Distrito Federal ele tem uma característica assim, de termos muitas propriedades muito próximo da zona urbana, né? Que a gente chama de área urbana com características rurais. E esse produtor, vira e mexe, ele é aliciado por empreendedores que querem fazer dali um condomínio irregular, enfim.
Esse projeto de fruticultura, ele tem ajudado a fixar muitos produtores no campo, em especial quando a gente fala da cultura do mirtilo aqui no Distrito Federal. Então, o projeto hoje ele está funcionando da seguinte maneira, junto com a Rota da Fruticultura e coordenado por Codevasf, Embrapa, enfim, nós damos ao produtor, né, o projeto ele dá ao produtor de mirtilo que quer produzir 5.000 mudas para ele iniciar e, por outro lado, o governo do Distrito Federal, por meio do FDR, que é o Fundo de Desenvolvimento Rural, financia o projeto para esse produtor comprar o insumo, a irrigação, a ráfia de solo, enfim, todo o arcabouço para que ele possa produzir. Mas a gente sabe que não é só o incentivo à produção que nós precisamos trabalhar. E o governo do Distrito Federal ele tem trabalhado também na promoção para a venda desse produto. No primeiro semestre, participamos de uma feira de fruticultura lá em São Paulo. Agora... Internacional. Internacional. Fruit Attraction, né? Fruit Attraction. E agora nós vamos encaminhar, são 5 produtores, né, 5 líderes de cooperativas que estão produzindo frutas aqui no Distrito Federal, dentro do projeto de Rota da Fruticultura. Nós estamos encaminhando para Madrid, para viver a Fruit Attraction de Madrid, que é a maior feira de frutas do mundo. Acho que é agora, né? Agora. E o mais impressionante é porque nós temos colhido frutos desse trabalho. Há cerca de 10 dias recebemos um comprador dos Emirados Árabes interessados em comprar mirtilo aqui do Distrito Federal, até pela própria qualidade do mirtilo, que a gente está conseguindo uma fruta com alto crunch, aquela textura quebradiça, e ao mesmo tempo com baixa acidez e um Brix, né, um açúcar muito elevado. Então é uma fruta muito gostosa de saborear, diferente de outros locais. E isso mostra que há um horizonte para o produtor, não só dentro do incentivo do governo, quando a gente fala de produção, mas também na parte de comercialização. Esse é um papel fundamental. E no meio desse setor, a gente tem que falar, obviamente, da recuperação das estradas rurais. Apenas no ano passado, nós recuperamos 1.802 quilômetros de estrada rural. Esse ano, nós já passamos de 1.200 quilômetros recuperados. E o que significa isso? Isso eu estou falando apenas de estradas rurais de terra, né? Fora os pavimentos asfálticos que nós temos investido bastante por todo o Distrito Federal. Se você tem uma produção, você tem rota para escoamento, seja para o consumidor final, seja para levar para pontos de exportação como o aeroporto de Brasília, e você faz a promoção desse produto visando sua comercialização, a gente fecha um ambiente de negócio muito bom para o produtor, aliado à questão do Fundo de Desenvolvimento com juros de apenas 3% ao ano. É isso que eu quero abordar futuramente aqui com o senhor, mas vamos falar sobre a questão das frutas do bosque, né? Porque não é só o mirtilo, né? Agora, recentemente, a gente estava vendo e até fizemos uma reportagem sobre morango, uma febre do morango do amor, que fez aí, vamos dizer assim, a carteira de muita gente encher de dinheiro, né? Porque estavam vendendo muito. O morango foi a grande novidade desse, vamos dizer assim, desse Dia dos Namorados, né? E Brasília não perdeu, né? Na verdade, Brasília ganhou, Valteno. Eu falo assim, esses dias eu falei com a vice-governadora lá na festa do morango. Falei, bendito seja Deus pelo morango do amor. Por quê? Esse ano nós tivemos uma super safra de morango aqui no Distrito Federal. Então nós observamos a caixa do produtor na roça chegando a ser vendida a R$ 8,00. É um preço muito baixo. Quando teve o boom do morango do amor, aquela trend, nós vimos morango na roça sendo vendido a R$ 40,00 a caixa. Né? Foi, né? Então, o que aconteceu? Ele rentabilizou o produtor, ele deu um rápido escoamento à produção, que estava vindo em grande volume, e se fosse dentro da normalidade de comercialização, a gente ia ter uma certa dificuldade. Então, realmente, o produtor ele foi mais uma vez abençoado e competente para entregar um produto de qualidade em volume e também conseguiu bons preços. Isso, o que vai representar para a próxima safra? Maiores investimentos. E hoje, como a gente está observando juros muito altos das linhas de financiamento para o agro, o produtor, ele se capitalizando, ele ainda consegue comprar com recursos próprios, maquinários, novos insumos, novas tecnologias para aumentar a produtividade. E, claro, não podemos deixar de falar de uva, né? Tanto uva de mesa quanto uva para vitivinicultura. Teve eventos também aqui, eu acompanhei porque estava em Diamantina, Minas Gerais, que
também está produzindo, né? Uvas para vinho. E aí o pessoal de lá, nós estamos indo para Brasília para um evento de vinhos e uvas. Então esse também é um ponto importante, porque são essas frutas vermelhas, frutas do bosque e frutas que a gente está, então, vendo crescer aqui. E o governo também está investindo com financiamento dentro da vitivinicultura no Distrito Federal. A gente vem observando, Valteno, ano após ano, mês após mês, mais pessoas interessadas em fazer vinho no Distrito Federal. E como dizem os entendidos do vinho, né, que não é meu caso, mas aqui nós temos um... Ah, não, que pena, né? Aqui não... vinho, esse sujeito não é. Aqui nós temos excelente terroir, então temos condições extremamente propícias para o vinho também. E o produtor ele está vindo com um nível de tecnificação muito alto, né? Então, o governador Ibanez, ele determinou a criação da Rota do Vinho. Hoje a gente está vendo um incentivo maior para esses vinicultores. Da mesma forma que acompanha o vinho, as frutas do bosque, nós temos os queijos. Recentemente entregamos agora ao trabalho da Rota dos Queijos, que foi coordenado pela Secretaria de Governo, mas com participação nossa da Agricultura. E aí veio um destaque diferente. Nós observávamos que o seguinte, o produtor, para ele entrar para a regularidade na produção do queijo, com selo de inspeção do Distrito Federal, ele tinha que cumprir certas obrigações e muitas vezes ele não conseguia capitalizar para cumprir essas obrigações. Junto com o setor, nós construímos uma portaria chamada de Registro Provisório do Queijo. E aí lançamos. Então, nós estabelecemos um nível mínimo para que esse produtor atenda no primeiro momento, concedemos um selo de inspeção do Distrito Federal e acompanhamos essa queijaria e damos um prazo para que ele atenda aos outros requisitos. Com isso, ele capitaliza, monetiza e atende o requisito estabelecendo o registro definitivo. Esse foi um grande incentivo. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, nós tínhamos aí 13 interessados em fazer registro definitivo de queijos no Distrito Federal. Nós hoje estamos aí com mais de 15, só por conta do incentivo do registro provisório. Então, é facilitar para o produtor rural, que já tem um fardo muito grande com questão climática, de consumo, de venda, crédito, enfim. de juros. Então, o governo ele precisa ajudar. E é esse tema que a gente vai abordar no nosso segundo bloco aqui, porque eu tinha guardado grãos e frutas para esse primeiro bloco e deixar a pecuária, deixar essa questão do queijo, os incentivos, aves também, para o segundo bloco, que é isso que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Estou batendo um papo com o Rafael Bueno, que é secretário de Agricultura e Abastecimento aqui do Distrito Federal. Um instantinho só e a gente está de volta. Oi, gente, estamos de volta aqui no Questão de Ordem, hoje batendo um papo com Rafael Bueno, secretário de Agricultura e Abastecimento aqui do Distrito Federal. Secretário, né, Brasília a gente olha no mapa, é tão assim, a gente fala, eu que sou goiano, né, a gente falava assim, são os goianos do quadradinho, né, assim, Goiás cedeu a Brasília esse espaço no centro-oeste brasileiro e Brasília está aproveitando essa, vamos dizer assim, essa equidistância que tem, porque de Brasília você vai para quase todos os lugares, assim, quase que a mesma distância, você vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para o Norte, vai para o Sul, não é tão distante. Então, a gente falou no primeiro bloco, o senhor falou sobre estradas, falou do aeroporto, das possibilidades que se abrem com a logística bem feita, né? E no caso da pecuária, por exemplo, que eu queria abordar, a gente também mostra aqui no canal, de vez em quando, a gente precisa de uma fazenda de leite, aí vai lá, tem uma fazenda de leite. A gente precisa mostrar carne, aí do lado aqui tem um pessoal que cria guzerá. Então, parece que também temos essa excelência, secretário? Valteno, no Distrito Federal, pela quantidade e tamanho do nosso território, eu falo que o produtor realmente ele é mágico, porque consegue extrair o máximo e ter altas produtividades aqui. Não só no que nós falamos anteriormente, de grãos, frutas, mas a pecuária. O Distrito Federal é o estado brasileiro que tem o maior adensamento de aves industriais de corte do Brasil. Então aqui nós temos um número grande de aviários. Eu estou te falando aí de aproximadamente 500 aviários, né? 15 milhões de aves alojadas. É um valor muito expressivo pelo tamanho do nosso território. Se nós pegarmos em número absoluto,
em relação ao Brasil, nós estamos falando de 1%. Mas quando eu coloco o Distrito Federal menor do que muitos municípios brasileiros, com 1% da produção brasileira, é muito. E isso nos traz também responsabilidades. Aí a gente está, para só não achar assim, o Valteno está só levantando bola, mas tem problemas. O senhor falou do investimento em estradas, de um aeroporto, mas recentemente houve uma mortandade grande de aves por causa de falta de energia. O governo está atento? Perfeito, Valteno. E aí esse é um ponto importante. Quando a gente tem um adensamento elevado de aves dentro do aviário, a gente tem aumento de temperatura. Aumentando a temperatura, nós temos maior gasto de energia com os equipamentos para refrigeração e manutenção da vida desses animais e do seu desempenho. Aqui o Distrito Federal, a nossa rede energética ainda é uma rede antiga, mas nós tivemos um crescimento. Como você bem falou, nós tivemos um bom crescimento na parte de grãos, por conta dos pivôs também, dos aviários, que hoje nós chegamos a 500 aviários de aves industriais de corte, sem contar as granjas de matriz e as de postura. E nós temos aí uma demanda crescente por energia. Somada a isso, o que acontece? Chega essa época do ano, nós ainda temos os pivôs ligados, já que a nossa chuva aqui não se estabeleceu, principalmente para as lavouras de hortaliça que estão no pivô nesse momento e alguns grãos que são destinados à semente, a exemplo de milho, e, por outro lado, nós temos uma alta temperatura do clima que a gente precisa refrigerar esses aviários. Infelizmente, nós tivemos um caso aqui no Distrito Federal de um aviário com 80 mil mortes de aves por queda de temperatura, mas nós chamamos a Neoenergia... Queda de energia, né? Isso, perdão, queda de energia. E aí nós chamamos a Neoenergia, que é a concessionária, que foi prontamente, junto com o Sindicato dos Avicultores, a Associação dos Avicultores, criamos um grupo de trabalho e hoje o governo do Distrito Federal conseguiu, junto à concessionária, que o avicultor tenha prioridade no atendimento dentro da área rural. Então nós criamos um canal específico, o produtor, o avicultor, quando ele tem a queda de energia aqui no Distrito Federal, ele abre a ocorrência dentro do canal comum, e por meio do grupo de trabalho, ele passa o número da ocorrência e ele entra como prioridade dentre todas as demandas da área rural. Mas há um seguro para isso, secretário? Eu digo assim, para perda? Então, não há um seguro para isso. E, aliás, seguro é um problema que nós estamos vendo nesse momento dentro das cadeias agropecuárias, que a gente está vendo uma redução da oferta do seguro agropecuário ao produtor. É verdade, nacionalmente é muito ruim, tem juros altos. O que estimula o produtor rural aqui no Distrito Federal a crescer e a produzir? Porque a gente está com juros altíssimos, não tem seguro e o endividamento é muito grande. Tem algum diferencial, secretário? Olha, hoje o governo do Distrito Federal está trabalhando em duas linhas, né, para tentar diminuir esse impacto no produtor do Distrito Federal. Primeiro é o financiamento com FDR, com juros de 3% ao ano e com rebate de 25% se ele pagar em dia. Por outro lado, nós temos o Pró-Rural, que é um programa de incentivo do governo do Distrito Federal que a gente faz a redução de taxas do governo, taxas ambientais, taxas de licenciamento e reduzimos em até 80% o ICMS. E isso a gente não está falando só da cadeia primária, como a produção de leite, de carnes ou de grãos. Nós estamos falando também da agroindústria. Então, é uma forma da gente incentivar o produtor a permanecer no solo, permanecer na sua terra. Além disso, nós temos investido em asfaltamento, que foram mais de 200 quilômetros asfaltados nos últimos 8 anos. Nós temos investido na questão de água. Agora, futuramente, nós vamos entregar com o governador Ibanez 60 tanques escavados, que dão mais de 22 milhões de água reservada aos produtores, destinada à irrigação, sem que o produtor gaste um centavo. São ações que a gente está fazendo para tentar diminuir os impactos causados, infelizmente, pela falta do seguro rural ou pela baixa disponibilidade de seguro rural e juros muito caros no crédito. Mas tem a oferta de crédito? Nós temos observado a oferta de crédito pelos bancos. O grande problema é o seguinte, quando esse produtor ele faz conta do que é o potencial de produção, valor de comercialização e o crédito,
esse produtor muitas vezes ele está tomando ou uma quantidade menor de crédito ou evitando tomar crédito. Nós tivemos aqui uma condição no Distrito Federal favorável, que foi boas chuvas e altas produtividades na safra passada. Então nós temos um produtor rentabilizado, mas é um produtor que ele está buscando fazer o novo plantio, mas está reduzindo investimento em compra de equipamento. Mas o senhor falou que tem um diferencial da taxa de juros aqui, quer dizer, que o senhor tem um programa de desenvolvimento que oferece um juro menor, o senhor estava até comparando com outros estados do Brasil. Isso, quando a gente compara o FDR com outros financiamentos, em vez da gente praticar aí algo em torno de 25% de juros, 27%, 23%, 20%, que são juros de mercado, aqui nós estamos financiando a 3%. Esse é um recurso subsidiado pelo governo do Distrito Federal e que ele vem do arrendamento das terras rurais do DF. Aqui no Distrito Federal, né, para as pessoas que não conhecem, a maioria das nossas terras ainda são terras públicas e são terras arrendadas aos produtores rurais. Então, o Estado ele recolhe esse dinheiro anualmente dos produtores por meio da taxa de arrendamento e oferta novamente aos produtores na forma de crédito. Então, é um reinvestimento que o governo do Distrito Federal faz no setor. O senhor sabe que agora o Brasil vai sediar a COP30 e a gente, às vezes, fala de, vamos falar do investimento, vamos falar dos juros, das coisas todas, mas às vezes tem um problema que é essencial, que é o começo de tudo, que é a regularização fundiária. Não adianta você falar de crédito, de coisa, quando chega na hora o cara não tem o título da terra. E aqui, o Distrito Federal, como foi uma realidade construída a partir dos anos 60, então, assim, o senhor agora há pouco falou assim, para evitar uma evasão, as coisas todas, a regularização fundiária, como é que está funcionando aqui, secretário? Está avançando de vento em popa. O governador Ibanez, ele encaminhou um projeto à Câmara ano passado, que hoje é uma lei, onde ele flexibilizou mais a parte da regularização fundiária e hoje nós estamos caminhando a passos largos para a comercialização das terras, né? Então, o primeiro passo foi a emissão das CDUs, que são os contratos de direito de uso, com o desmembramento das matrículas que estão sendo feitas nessas áreas, nós estamos passando para o segundo passo, que é o CDRU, e aí já vai para o seguinte, que é a comercialização com a venda direta ao produtor, ou com a preferência de compra pelo produtor. E o produtor ele vai ter um prazo mais alongado e esticado para fazer o pagamento dessa propriedade com o valor referencial da terra baseado no valor referencial do INCRA, que aqui para o Distrito Federal dá algo em torno de R$30 mil por hectare, um valor referencial para a terra nua. Porque isso aqui é o fundamental, porque não adianta ter a linha de financiamento, ter a vontade e tudo mais, na hora de você buscar o dinheiro, você fala, cadê o documento da terra? Aí... Aqui no Distrito Federal, a gente ainda tem uma grande vantagem com o nosso banco estatal, que é o BRB. O BRB, ele aceita a CDRU e a CDU para financiar o nosso produtor. Então, ele consegue atender essa necessidade. Mas, claro, a gente sabe que... precisa de segurança jurídica, né? Justamente. Para pegar linhas mais atrativas, como um FCO, outras linhas que são subsidiadas, ele precisa dessa garantia, né? A gente sabe que o maior patrimônio que ele tem ali na mão é a própria terra. E até para fazer aquilo que a gente chama de cadeia dominial, né? Assim, fica para seu filho, o pai vai herdando, porque no agro o que a gente sente muito é a gente defende muito isso para poder dar a continuidade ao negócio. Com certeza, Valteno. E isso é uma preocupação que a gente tem visto não só no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Hoje a retenção de pessoas dentro do agro, dentro da área rural, está baixíssima. E isso nos leva a alguns desafios, e um deles é o que a gente tem trabalhado aqui no Distrito Federal, que é fazer um programa, um plano, na verdade, distrital da agrodigitalização. Ou seja, é uma agrotecnificação, com equipamentos que operam com menos pessoas, com monitoramentos que sejam remotos, mais eficientes e programados, controles de pragas pontuais, já que você não tem muita oferta de pessoas, inclusive para pulverizar. Então, que você faça pulverizações mais controladas, um controle de água todo automatizado
Isso tudo para que a gente reduza a dependência da mão de obra, que infelizmente no campo cada vez está mais escassa. Já caminhando para o final do programa, eu gostaria que o senhor falasse do que tem para esse ano ainda. Nós estamos já chegando no mês de outubro, mas certamente ainda tem eventos ligados à agricultura e à pecuária. Isso, Valteno. E esse é um grande forte do Distrito Federal, né? Nós temos programados ainda para esse ano Fest Flor, que celebra a nossa cadeia de floricultura e de paisagismo no Distrito Federal, que é um setor bem forte. Nós temos aí uma demanda pelo pessoal da ovinocultura para que a gente realize uma exposição regional dos ovinos da raça Dorper e White Dorper. E também vamos ter uma feira de inovação agropecuária chamada Agrotech, que vai trazer inovação e tecnologia ao produtor do Distrito Federal. Tem datas já para esses eventos, secretário? Nós temos os meses, né? Hoje nós, inclusive, estamos ajustando algumas datas porque houveram choques. Mas nós vamos ter aí em novembro, dezembro, eventos que é onde vocês poderão acompanhar pelo site da Secretaria de Agricultura, onde eles vão ocorrer com as datas, e será um prazer receber tanto vocês quanto os produtores rurais. Bom, já para a última pergunta, como é que o senhor gostaria de ficar lembrado nessa sua gestão na Secretaria de Agricultura? Valteno, eu entendo o seguinte, que quando eu cheguei na secretaria, eu falei com o governador assim, que seria um defensor do produtor rural, né? O que a gente precisa é levar cada vez mais condição do produtor produzir, com menos amarras estatais, já que ele já é refém dos altos custos, dos produtos importados, seja fertilizante, defensivo, maquinário muito caro, juros muito caro. Então, o meu legado que eu quero deixar é o seguinte, ofertar condições mais propícias do produtor se manter e crescer produzindo no Distrito Federal. Tá certo, secretário. Obrigado mais uma vez por por estar aqui botando para a gente o que está na questão da ordem do dia na agricultura do Distrito Federal e da pecuária também, tá? Nós que agradecemos a oportunidade, sempre é um prazer estar aqui com você. E a gente agradece você de casa, que acompanhou a entrevista com Rafael Bueno, secretário de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal. A gente se vê na próxima semana em mais um Questão de Ordem. Até lá.